Este podcast é uma produção do 7º período de Pedagogia do Campus Avançado de Patu, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Tem como contribuintes os discentes Antônio Gilson, Bruna Gomes, David Gomes, Gabriela de Oliveira, Tabita Telmíria, Maria Catiene e Samira Fabrícia. Nesta produção de áudio, discutiremos com o entrevistado alguns pontos de atuação do Conselho Tutelar na atual situação desse contexto pandêmico, permeando a relação escola-conselho. O nosso convidado é o Ranieri e pedimos para que, primeiramente, ele se apresente. Sou Ranieri Alves, licenciado em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, CAP, Patu, há exatamente 10 anos. Estou conselheiro tutelar há 6 anos, no segundo mandato, além de experiência em outros trabalhos como coordenador de educação na Visão Mundial, PDA Novo Sertão, coordenador do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, e também atuei como coordenador do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no CRAS, também aqui na cidade de Patu. Bom, Ranieri, depois de conhecermos melhor um pouco sobre você, iremos fazer alguns questionamentos com relação ao assunto proposto da entrevista com o seu papel de conselheiro tutelar, certo? A primeira é o seguinte: devido ao atual contexto que estamos vivendo, com relação ao ensino remoto nas escolas públicas de nossa cidade, como tem sido trabalhada a relação conselho e escola, já que sabemos que nem todas as crianças estão sendo acompanhadas, muitas por falta de recursos tecnológicos, entre outros aspectos. Houve algum tipo de intervenção do conselho ou denúncias nesse período? A relação entre conselho tutelar e escola, Secretaria de Educação, neste momento de pandemia, é de estreita parceria, visto que é um momento delicado, novo, que todos nós, independentemente do grau de formação, fomos pegos de surpresa no sentido de adaptação. Todo um cenário foi mudado, toda uma estratégia, planejamento para ensino-aprendizagem foi alterado, foi modificado. Então, com isso, a criança, o adolescente, a família, em sua grande maioria de baixa renda, tem dificuldade em acompanhar a essa nova modalidade de ensino chamado virtual remoto. Nós, enquanto Conselho Tutelar, somos cientes de que algumas famílias de fato não tem como acompanhar esse sistema remoto de aulas virtuais devido às condições financeiras de portar um celular que adapte às plataformas para que aconteça a aula, a troca ensino-aprendizagem, como também o acesso à internet. Muitas crianças, muitos pais têm se queixado disso. Outras, infelizmente, não vê o cenário de crise como um meio para melhorar ou para sobrepor a situação através do aconselhamento do filho a participar das atividades, em acompanhar da execução das aulas. É entendível que nem todos os pais têm a escolaridade suficiente para também dar esse suporte pós-aula remoto, pois que presencial já existia toda uma dificuldade, toda uma lentidão na aprendizagem. Temos que entender também que isso tenderá a também piorar sendo remoto. Mas o que devemos ter em mente é que a crise vai passar e a educação, o conhecimento, o saber, ele deve ser colaborativo de todas as partes. Família, escola, Conselho Tutelar, Secretaria de Educação. É dever de todos nós, é direito da criança e do adolescente ter uma educação de qualidade. Durante essa pandemia, quais medidas o Conselho Tutelar está tomando para evitar a evasão escolar?
Sobre a questão de evasão escolar, é necessário primeiro entender que isso acontece quando o aluno está acima de 30% ausente da sala de aula, visto isso na LDB, Lei, Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Como estamos no cenário de pandemia, todos nós estamos evadidos em nome da sobrevivência. É plausível, é louvável o interesse, a motivação, a reorganização do planejamento escolar dos professores, tanto as escolas municipais como estaduais de nossa cidade. E as medidas que nós, enquanto Conselho Tutelar, temos realizado em parceria com essas instituições, de reuniões individuais, visita a algumas crianças e adolescentes, respeitando, é claro, a questão das individualidades. Aquelas crianças, aqueles pais que não têm um celular, não têm a internet de qualidade para acompanhar as atividades, e também o pai e a mãe que não têm as condições cognitivas, o saber suficiente para continuar aquilo que os professores executam em aulas remotas. Mas reforço, parabenizar as escolas, aos professores, às coordenações pedagógicas pelo redirecionamento do modo do como acontecer o ensino-aprendizagem, e que você, pai, você, mãe, estimule, participe, entenda que esse ano não vai ser um ano falido no sentido de ensino-aprendizagem, sim uma readaptação de como essa criança, de como esse adolescente pode e deve aprender. Garanta a educação de qualidade também através desse momento de crise que estamos vivenciando, que é da pandemia. Mas me diga, como está sendo acompanhada as denúncias levadas ao Conselho pelas escolas nesse tempo de ensino remoto? Está sendo um processo delicado, jamais sem omissão, sem negligência, sobre fazer valer o direito da criança e do adolescente, que essa é a maior atribuição do Conselho Tutelar, como também de toda a sociedade. Mas temos realizado visitas, ligações, conversas pessoais com os pais para que eles estimulem os filhos a participarem das atividades, entendendo sempre que a atuação do Conselho Tutelar vai ser uma atividade ou uma ação colaborativa, estimuladora, parceira, porque não existe um documento normativo que faça com que esse aluno tenha que participar das aulas remotas. É óbvio que, independentemente do meio, da metodologia, o que importa é a aprendizagem, é a educação para a vida dessa criança, desse adolescente. E a parceria com a família nesse atual contexto social que a gente está vivendo? Ela aumentou? Ela diminuiu? Ou permanece da mesma forma? Você poderia nos falar? Eu considero que a relação Conselho Tutelar e famílias patuenses tem sido mais próximas, tem aumentado em virtude do engajamento, do fortalecimento de parcerias para que o ano de 2020 não seja um fracasso no sentido educacional, no sentido de ensino à aprendizagem, porque temos realizado visitas, assinatura de termos de responsabilidade, responsabilizando esses pais sobre a questão de que os alunos voltem a participar das aulas remotas, entendendo as queixas de alguns sobre a questão de não possuir um celular de qualidade, uma internet de ponta para acompanhar em tempo real as atividades que são ministradas. É louvável dizer o quanto os professores das instituições municipais e estaduais estão se esforçando para que os alunos não se desvirtuem, não se percam do objetivo de terminar um ano menos dolorido no sentido de ensino-aprendizagem.
sabendo que ficou difícil a execução dessas atividades de forma remota, porque a relação alunos e família com a escola se tornou um pouco mais distante, pelo menos fisicamente, o Conselho ele está intervindo de alguma forma para a execução dessas atividades ou não? No tangente à mediação das atividades remotas entre os alunos, a família e o professor, o Conselho Tutelar não intervém, porque essa não é uma atribuição do Conselho Tutelar. A atribuição do Conselho Tutelar é zelar para que o direito à educação de qualidade seja efetivado para os alunos. Essa é uma atribuição restrita do professor, da coordenação pedagógica, como reza dos artigos 53 a 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós, do Conselho Tutelar, nos unimos, fortalecemos, somamos força com as escolas, com as famílias, para que o aluno tenha seu direito à educação pleno efetivado. Jamais sucumbindo à atribuição, os afazeres, aquilo que a lei orienta, aquilo que a lei obriga de maneira satisfatória a ser realizado. Bom, ao final dessa entrevista, agradecemos a participação e por ter aceito o nosso convite de nos conceder essa pequena entrevista. E para os ouvintes, um forte abraço.